Muito bem, meus irmãos. Quero ler novamente o texto, Colossenses capítulo 1. E essa é uma nova exposição que estamos começando. Terminamos a exposição de Gálatas e agora iniciaremos a exposição do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. E o tema dessa exposição, o tema maior é a suficiência de Cristo para a vida e a salvação. É sobre isso que nós vamos trabalhar durante toda a carta. E se você prestou atenção na liturgia, toda a liturgia conduz para aquilo que nós estamos trabalhando aqui. E especialmente a última canção que nós cantamos, o nome da canção é Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, que mostra que Cristo tem a supremacia. Muito bem. Assim nos diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos que ela fale ao nosso coração e que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante como nós processamos a nossa vida, como nós somos. Todos nós que estamos aqui e todas as pessoas do mundo anseiam por 3 coisas: fé, esperança e amor. E aí talvez você pense assim, pastor, mas uma pessoa que não conhece esse Jesus, que é o centro de tudo que há, que é o Deus invisível, a imagem do Deus invisível, essas pessoas não sabem o que é fé, esperança e amor. Mas na nossa estrutura, o homem, ele tem um desejo por Deus, ele tem uma inclinação para o transcendente. E basta você viajar para qualquer lugar na face da terra, você vai ver o homem buscando algum tipo de divindade. Porque isso faz parte da sua estrutura criacional. E quando nós pensamos, por exemplo, no termo fé, fé descreve a crença, a confiança e a esperança que regulam as relações humanas. As relações do ser humano com Deus e do homem com o mundo. Em todas as áreas. E você vai ver que todas as pessoas, elas acreditam, elas confiam, elas têm esse nível de confiança. Mas fé significa muito mais do que isso. Quando nós olhamos para a fé bíblica verdadeira, ela é a habitação do homem com Deus. Só que essa habitação, ela pode transcender, ela pode ser com o Deus verdadeiro, ou ela pode ser direcionada daquele que vira as costas para Deus, por conta do homem ser marcado pelo pecado, para os seus próprios ídolos. E a fé, então, ela é um movimento do homem, primeiro para cima, para o transcendental, para aquele que transcende. Segundo, e decorrente disto, um movimento para fora, para a realidade criada. Se ele não volta a sua vida para aquele que criou todas as coisas, e é interessante você ver Filipe dizendo assim, no texto que lemos na liturgia, Senhor, mostra-nos o Pai. Como é que você vem pedir para mim para mostrar o Pai? Você não tem andado comigo não? Você não percebeu? Eu sou a imagem do Deus invisível. Olha para mim que você vê o Pai. E aí percebe, nós às vezes
voltamos, aqueles que voltam as costas para Deus, aí eles fazem o quê? Eles olham para a criação. Então, a fé, ela é, em primeiro lugar, um movimento transcendental, um movimento voltado para aquele que é transcendente, aquele que está além de nós mesmos, para cima. Depois é um movimento para fora, ou seja, para a realidade criada, para as coisas que existem. E terceiro, um movimento para dentro, de retroalimentação. Quantas pessoas confiam em si mesmas? Na sua própria habilidade, nos seus próprios valores e conceitos. E quando nós olhamos para o termo amor, mais conhecido pela sua consequência, né, o sentimento do amor, na verdade, ele é causa responsável, né, de fazer o bem, e aí nós vemos o quê? Nós vemos que isso decorre daquilo que cremos, de onde depositamos a nossa confiança. Então, é interessante você perceber que todo mundo confia em alguma coisa. Ou seja, querendo ou não, todo ser humano, na sua estrutura criacional, ele tem fé. Ou essa fé vai ser direcionada para o Deus verdadeiro, ou vai ser direcionada para as coisas da criação, ou para ele mesmo. Todo mundo. Pode olhar e pensar nas suas relações. Alguns creem na política, alguns creem num sistema econômico, alguns creem no seu próprio trabalho, na sua própria força, na sua família e assim por diante. Alguns creem nos bens que têm, alguns creem em si mesmo. Então perceba, tem um movimento de adorar alguma coisa e se esse movimento... E por que nós fazemos isso? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós temos o senso da divindade. Todo ser humano tem um senso do divino e ele vai se mover para a adoração, porque ele foi criado para isso. Ou ele vai adorar o Deus verdadeiro, ou ele vai adorar alguma coisa da criação, ou ele vai adorar a si próprio. Essa é uma realidade. Tendo isso em mente, nós temos que direcionar a nossa vida, e olhando para o texto e para a carta que nós vamos estudar, eu quero trabalhar com vocês nesse tema maior, como já disse, a suficiência de Cristo para a vida e para a salvação. E essa carta, ela tem algumas características que nem sempre é percebida na sua totalidade. E por quê? Porque no cânon bíblico, na Escritura, ela está próximo da carta aos Efésios. Efésios, Filipenses, Colossenses, na sua sequência dos livros das cartas de Paulo. E alguns acham que por sua linguagem, pela maneira como ela é escrita, ela é uma espécie de resumo da carta aos Efésios. Mas na verdade não é. Efésios fala da doutrina da igreja, da doutrina eclesiológica. E nós já fizemos uma exposição dessa carta. Já Colossenses tem uma ênfase muito diferente. Colossos era uma cidade pequena e considerada relativamente insignificante. Mas essa carta que Paulo escreve para essa cidade considerada pequena e insignificante, ela é muito importante. O que prova que Paulo estava tão interessado nas igrejas grandes, também quanto nas igrejas pequenas, nas cidades menores. E Paulo escreve essa carta porque Epáfras, que é o mesmo citado lá, tem o recebido dos filipenses pelas mãos de Epafrodito, é a mesma pessoa, aqui trata de maneira diferente. Ele vai até Roma e quando Paulo estava preso, e essa é mais uma das cartas das prisões, na carta da prisão, e ele então leva questões, porque veja, agora Epáfras é aquele que escuta o evangelho. Então ele vai e prega o evangelho. E ele, como plantador daquela igreja, lá em Colossos, ele começa a ter algumas dificuldades na igreja. Começa a ter alguns problemas. E um dos problemas era a infiltração de algumas heresias no meio da igreja. E é também importante ressaltar que Epáfras tinha sido convertido na cidade de Éfeso, quando Paulo estava pregando lá. Você vê isso no livro de Atos, capítulo 19. Então,
depois disso, ele é enviado a Colossos, começa a pregar o evangelho lá, e ali ele planta uma igreja. Mas não só nessa cidade. Ele vai plantar uma igreja onde mais? Em Herápolis e Laodiceia. Lembra de Laodiceia? Aquela carta lá do Apocalipse? Pois bem, Epáfras que plantou essa igreja. E aí, é interessante que quando você olha para essa realidade, Epáfras, ele vai para Éfeso, escuta Paulo pregando o evangelho, é convertido, é transformado, e quando volta para casa, o que ele faz? Vou entrar no YouTube aqui para assistir mais algumas pregações e crescer espiritualmente. Não, ele vai pregar o evangelho. Ele vai falar do amor de Deus. Ele vai pregar para as pessoas que moram perto da casa dele. Ele vai falar do amor de Deus para os seus vizinhos, na sua cidade. E ali o que acontece? Ele pregando o evangelho, nasce ali uma igreja. Ele era pastor, ele era missionário. Se tornou. Mas não era. Era um homem que ouviu o evangelho e foi lá e pregou. Eu fico pensando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Será que nós ouvimos o evangelho e temos pregado o evangelho como Epáfras? Ao ponto de plantar uma igreja? Você já pensou que uma igreja pode nascer na sua casa? Semana passada eu estava viajando e fui à cidade de Cajuru. Irmãos, há 5 meses atrás, não havia igreja em Cajuru. E um diácono que mora em Cajuru, da Igreja Presbiteriana de Altinópolis, abriu a porta da sua casa para que o evangelho começasse a ser pregado lá. E meus irmãos, em 5 meses, já tem 30 pessoas se reunindo lá. Eu tive a oportunidade de ir numa casa, que agora é casa-igreja, a casa do pastor Clayton, pregar o evangelho para aqueles irmãos. E gente nova, gente que não era evangélica, indo lá, porque alguém abriu a porta da sua casa. Mas aí quando nós vemos aqui que Paulo fica sabendo disso tudo, Paulo então agora, a pedido de Epáfras, escreve uma carta para a igreja de Colossos e também para a igreja de Laodiceia. Essa carta de Laodiceia se perdeu com o tempo. Ela não está no cânon bíblico, mas é sabido que Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia também. E aí nós temos algumas informações introdutórias. E nós podemos trazer aqui 3 pontos importantes sobre a importância dessa carta. Primeiro, a importância e relevância da carta no fato de que ela fala da pessoa de Cristo. O que Colossenses vai trabalhar? Vai falar sobre a pessoa e da obra de Jesus Cristo, mais do que qualquer outra carta do Novo Testamento. E aqui nós veremos que ele ensina que, acima de tudo, Jesus é a solução para todos os males. E esse é, sem dúvida, um dos temas mais relevantes e necessários para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje. Então essa é a primeira ênfase da carta aos Colossenses. A segunda ênfase da carta aos Colossenses, a segunda razão que torna essa carta tão importante e relevante, é o fato de ela nos ensinar de que maneira podemos viver a vida cristã no mundo real, com os desafios que eu e você temos todos os dias. Ela nos ensina isso. Nessa carta aos Colossenses, Paulo dá ênfase à união do Cristo, do Cristo e os seus efeitos práticos na nossa vida. A nossa união, a união do cristão com Jesus e os efeitos práticos na nossa vida. E nós veremos aqui também alguns insights preciosos sobre como nós podemos nos revestir das virtudes de Deus e viver de maneira prática no nosso dia a dia. É isso que Paulo vai trazer aqui. E o terceiro motivo que confere tanta importância e relevância a essa carta é para combater 4 tendências da época de Paulo que ainda, em algum sentido, assolam a igreja hoje, que era uma doutrina chamada gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. E essas linhas de pensamento estavam reunidas em um único movimento que ameaçava as igrejas na região que se encontravam ali, em Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Sendo assim, irmãos, nós podemos compreender que o tema central dessa carta é a proclamação de que Jesus é o cabeça do corpo, de que nele está a plenitude, e ele criou todas as coisas, está acima da criação. Essa vai ser a ênfase do apóstolo Paulo a escrever essa carta. Tendo esse panorama
do que é e o propósito da carta aos Colossenses, eu quero falar com você hoje sobre fé, amor e esperança proveniente do Evangelho. Fé, amor e esperança proveniente do Evangelho. Exatamente nessa ordem. Não fé, esperança e amor, como lá em 1 Coríntios 13. Fé, amor e esperança. E a primeira parte que vemos aqui é uma introdução que segue o padrão das epístolas de Paulo. Paulo, quando começa o texto, ele se apresenta e ele profere uma espécie de bênção sobre aqueles para quem ele escreve a carta. No caso dos cristãos, ele usa a expressão graça e paz. Essa expressão, os gentios, os gregos, usavam a palavra graça e os judeus usavam a palavra shalom, paz. Paulo une essas duas e ele combina esses dois elementos, então sai essa saudação, graça e paz. E aí ele faz também outra afirmação, logo ali no capítulo 1, verso 1 e 2. E ele diz, de maneira muito especial, ele chama esses irmãos de santos. Santos. Santos e fiéis. Ele diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Mesmo que a igreja ali estivesse enfrentando dificuldades, e talvez algumas pessoas estavam sendo ludibriadas, envolvidas pelas heresias que estavam presentes, muitos irmãos estavam resistindo a essas influências. Alguns poucos estavam sendo influenciados, mas na sua maioria os membros daquela igreja estavam firmes na palavra do evangelho que receberam. E a ideia transmitida pela palavra santos é aquilo que o Novo Testamento nos mostra, não de uma pessoa perfeita, mas de uma pessoa separada. Essa é a ideia de santidade no Novo Testamento. E aí ele também menciona Timóteo no primeiro capítulo e indica que Timóteo estava ali com ele naquela prisão, na época que a carta foi redigida. Inclusive, alguns estudiosos acham que Paulo ditou a carta para Timóteo, e ele tinha o costume de usar pessoas que escrevessem as cartas para ele. Tanto que, se você lembra da minha última exposição de Gálatas, ele de próprio punho, ele diz lá em Gálatas 6, escrevi. Porque às vezes a ideia é que Paulo usava uma pessoa para escrever as cartas para ele. Depois de fazer a sua apresentação, dizer que estava com Timóteo, de desejar graça e paz aos irmãos, Paulo diz assim, eu quero orar por vocês. E Paulo ora pelos irmãos. Isso me impacta muito, meus amados. E a pergunta que eu me faço é, será que eu tenho orado como Paulo orava pela igreja? Será que você tem de fato orado pelas situações que nós enfrentamos como igreja? Ontem mesmo, no grupo de WhatsApp da igreja, eu mandei lá uns 4 pedidos de oração. E aí a gente faz o quê? A gente coloca a mãozinha, né? Estou orando. Mas você orou de fato? E às vezes você fala assim, eu oro aqui, mas se você pegar, por exemplo, o seu WhatsApp, o seu telefone, e gravar um áudio dizendo assim, Dona Miriam, vou orar aqui pela senhora. Senhor, abençoe a minha irmã no hospital nesse momento e tal. Seminarista Lucas, não posso estar aí com o irmão, mas eu posso mandar uma mensagem para o irmão. Você imagina como é precioso para aquele que recebe um áudio desse, uma mensagem dessa? Como isso faz diferença? Mas Paulo, ele não ora só pela sua igreja. Paulo, ele tem uma dimensão muito maior. E a pergunta que eu faço é, você tem orado, de fato, por nós, pela nossa igreja, pela presença nesse bairro? Para que a nossa igreja faça diferença aqui? E como é que nós vamos fazer a diferença? O prédio vai fazer a diferença? As pessoas vão passar aqui na frente e falar assim, nossa, uma igreja, vão se curvar e vão se prostrar diante de Deus? Pode ser que aconteça, Deus faz o que Ele quer. Mas Deus usa a igreja. E quem é a igreja? Esse prédio? Não, eu e você. Então, se eu não abrir a minha boca, se eu não pregar o evangelho, como as pessoas vão conhecer a Jesus?
Agora, Paulo orava pela igreja dele, mas orava por outras pessoas. E aí eu fico pensando, será que nós temos orado pela nossa igreja? Será que nós temos orado pela plantação ali no centro de São Paulo? Congregação nossa, a Igreja Presbiteriana Luz, pelo reverendo Anderson, pelo presbítero Wirley, pelos irmãos que estão ali, o diácono Carlos. E orado para que lá se estabeleça uma igreja? Será que eu tenho orado pela plantação da Vila Paiva, lá pelo reverendo Antônio e pelos irmãos que ali estão? O Tiago, a irmã Lourdes, que estão lá nessa igreja agora. Será que nós temos orado por eles? Será que eu tenho orado pela igreja que nós estamos participando? E eu estou falando das igrejas que nós estamos envolvidos diretamente, lá em Cajuru. Será que nós temos orado pela igreja que nós estamos participando na plantação lá no Maranhão? Quando você faz isso, você está participando da ação missionária. Será que eu tenho orado? E aí você sabia que nós estamos plantando uma igreja no Iraque? No Iraque. Através de quem? Do reverendo Vladimir. Através da sua oração, através da oferta missionária que você deposita todo mês aqui. E vai para o reverendo Vladimir lá no Iraque. Será que você tem orado por ele? Você tem orado pelo reverendo Henrique, lá em Moçambique. Pelo reverendo Gerson, lá no Senegal. Pelo reverendo Gessé Fogaça, lá no Timor-Leste. E por tantas outras igrejas, para que o reino cresça. Será que nós temos orado para Deus transformar os corações das pessoas aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, na nossa nação e ao redor do mundo? Paulo ora pelos colossenses. E não só isso, ele dava graças pela vida dos irmãos. Ele diz no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, ele destaca aqui alguns pontos importantes nessa oração que faz pela igreja de Colossos. E aqui nós vemos algumas razões destas ações de graças. E eu queria agora trabalhar essas questões aqui rapidamente com os irmãos. A primeira delas é a fé em Cristo e o amor pelos irmãos. Paulo, no versículo 4, ele diz, desde que ouvimos da vossa fé, o que aconteceu? Epáfras foi para lá, falou com Paulo e falou assim, Paulo, a igreja que nasceu em Colossos é uma bênção. Os irmãos têm uma fé em Cristo Jesus e um amor por todos os santos. Então, desde que ele ouviu falar da fé e do amor que os colossenses tinham para com todos os santos, não cessava de dar graças por eles. E sabe o que chama atenção? É que Paulo não conhecia esses irmãos pessoalmente. E não tinha FaceTime, não tinha Zoom, não tinha Google Meet para fazer uma reunião com quem está lá do outro lado do mundo. Hoje nós podemos, quem sabe, conhecer os irmãos lá da igreja do Iraque. Se nós marcarmos uma reunião com o reverendo Vladimir, ele entra lá na internet e nós podemos ver os irmãos iraquianos. Naquela época não existia isso. Paulo não conhecia os irmãos. Epáfras vai até ele, Epáfras conta o que está acontecendo, porque Epáfras ouviu o evangelho, foi e pregou o evangelho. E agora leva notícias àquele que estava preso em Roma. E quando ele toma conhecimento do que acontecia naquela igreja, Paulo se pôs em oração pelos irmãos. Ele estava orando, não somente por aqueles que ele conhecia, mas por aqueles que ele não conhecia. Então ele intercedia por esses irmãos. E o que me chama a atenção, queridos, é que no relato de Epáfras, para Paulo, dois elementos aqui da verdadeira igreja são destacados. A fé em Jesus e o amor pelos irmãos. A fé em Jesus e o amor pelos irmãos. A fé em Cristo, a nossa transformação, gera algo maravilhoso na nossa vida. A verdadeira fé salvadora contém componentes de arrependimento. Ou seja, se você crê em Jesus, se você professa a Jesus Cristo, se você diz que tem fé no Deus verdadeiro, arrependimento é um componente inicial da fé salvadora. E esse arrependimento envolve 3 elementos. Voltar-se para Deus, deixar o mal e ter a intenção de servir a Deus. Nenhuma mudança de mentalidade pode ser chamada de verdadeiro arrependimento sem esses 3 elementos. Se você não se voltar para Deus, se você
não deixar o mal, se você não deixar o pecado, e se você não tiver intenção de servir a Deus, você não pode dizer que teve a vida transformada. Arrepender-se não é simplesmente ficar envergonhado por causa do pecado. É se desculpar pelo pecado. Embora arrependimento genuíno tenha esses elementos. Não é remorso. Arrependimento é um relacionamento, é um redirecionamento da vontade humana e uma decisão intencional de abandonar toda a injustiça, de abandonar o pecado. A fé envolve mais do que uma aceitação intelectual. Ela também inclui a resolução de obedecer à vontade e às leis de Deus. A obediência à palavra de Deus é um sinal do verdadeiro crente. Ou seja, meu amado, o que a palavra de Deus nos diz? Que se você diz que tem fé em Jesus e isso não se traduz numa vida prática, por exemplo, de perdoar os seus irmãos, será que você realmente foi mudado? Será que você é uma nova criatura de verdade? Se você não ama aqueles que vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? É isso que a Escritura diz. Então, é inquestionavelmente essa manifestação dos dons na nossa vida que nos faz ter uma vida diferente. E essa fé nos leva a fazer o quê? A amar os nossos irmãos. E a ideia do texto aqui é que na medida em que alguém se una a nós em Deus, nós devemos abraçá-lo. Nós devemos demonstrar essa afeição e amor por ele. Por isso Paulo agradece a Deus pela fé da igreja dos irmãos de Colossos, porque eles estavam amando uns aos outros. É isso que Epáfras mencionou para Paulo. A pergunta que eu lhe faço, queridos, qual é o objeto da sua fé? No que você crê? No Deus Criador, em Cristo Jesus, nas coisas da criação ou em você mesmo? Porque se você crê nas coisas da criação em você mesmo, vai ser difícil demais você amar as pessoas. Vai ser muito complicado. Vai ser pesado, vai ser árduo, vai ser duro. Mas se você crê em Cristo Jesus, e que você foi amado por Ele, perdoado por Ele, o Espírito Santo lhe ajudará nisso. E essa fé, queridos, ela gera esse amor. E a pergunta que eu lhe faço é: essa fé que você tem em Cristo, tem gerado esse amor pelos seus irmãos? Para com todos os santos? Como esse amor tem se revelado de maneira prática na sua vida? E na certeza dessas duas realidades, o que Paulo faz? Ele agradece a Deus pela vida desses irmãos. Mas agora, seguindo no texto, Paulo dá outro destaque nessa oração. Ele fala da esperança. Da esperança que nos está reservada. Verso 5 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então o verso 5 ele mostra que essa fé, esse amor se baseavam na esperança. Então eu só tenho fé, eu só tenho amor, porque está baseado na esperança que eu tenho. Mas é interessante que quando ele fala dessa esperança, ele não está falando sobre algo que talvez aconteça. Ele não está falando da incerteza que você tem sobre o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Não, eu espero que nesta semana aconteça essa reunião, eu tenha esse trabalho, eu receba um dinheiro, eu faça isso, eu faço aquilo. Não, ele não está falando dessa esperança, essa expectativa que talvez aconteça. Ele está falando de algo certo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, Ele deu à humanidade a certeza, a garantia de que um dia os salvos estarão com Ele. E João, capítulo 6, diz: eu fui preparar lugar para vocês. Eu fui preparar morada para vocês. E saber disso e confiar nessa verdade, meus irmãos, faz com que cada cristão tenha fé em Jesus e amor pelos santos. Então, o amor que eu tenho por você e você tem por mim é na certeza de que nós somos salvos e temos um lugar na presença do Senhor. Por causa daquilo que está reservado nos céus, aos que recebem ao Senhor como Salvador, nós
temos essa fé e esse amor. E a Bíblia diz com frequência que os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. Então o destino, a moradia de cada crente já está reservada. Eu fui preparar lugar para vocês. Que implicação maravilhosa, queridos, tremenda que nós temos. Saber que a nossa vida não se limita àquilo que você vê agora. Nós temos a perspectiva da eternidade. E essa é a grande motivação, a esperança proposta à igreja. Naturalmente, a esperança nesse contexto quer dizer certeza. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que um dia eu estarei com o Pai. Pergunta que lhe faço, você tem essa certeza? Se você morrer agora, o que vai acontecer com você? Para onde você vai? Já parou para pensar nisso? Será que você vai ter a convicção e a certeza de dizer assim, Senhor, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Me leva a hora que o Senhor quiser. Ah, não, Senhor, leva não, viu? Tem muita coisa para fazer aqui. Não, imagina. Que céu que nada, aqui que é o céu. Sabe o que isso demonstra? Onde você coloca a sua fé. Mas como é que vai ficar a minha família? Não sei, Deus é que vai cuidar. Paulo faz essa exposição, ele diz no verso 5 que eles escutaram sobre a esperança eterna por meio da palavra da verdade, por meio do evangelho. E o tempo verbal de ouvistes remete ao passado. Assim foi provavelmente antes da heresia que estava sendo pregada em Colossos chegar, e eles tinham essa autêntica proclamação das boas novas. E o apóstolo Paulo diz então que aquilo que estavam escutando agora era mentira, que essas heresias eram mentira. E que eles poderiam perceber isso na pregação que eles ouviam. Agora, veja que precioso, meus irmãos. A certeza de que estaremos com o Senhor tem um impacto, uma relevância agora, na minha postura. Como eu trato os meus irmãos. Ela fundamenta a minha fé, essa fé que eu tenho em Cristo. Ela fundamenta o amor que eu tenho pelos meus irmãos. E ela mostra para mim o que eu espero. A pergunta é, o que você tem esperado? Onde é que está a sua esperança? Na circunstância? Na incerteza? Não, meu amado, não é aí que deve estar a nossa esperança. A nossa esperança está em algo certo, que um dia nós estaremos com o amado da nossa alma. Não há dúvidas disso. E por fim, nós vemos o último destaque que Paulo menciona em sua oração pelos Colossenses. A expansão do Evangelho. A expansão do Evangelho. Ele chega, diz o verso de número 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O apóstolo Paulo, no verso de número 6, ele afirma que o Evangelho chegou aos Colossenses, mas que eles estavam frutificando por todo o mundo. O Evangelho estava frutificando por todo o mundo. E aí, aqui é óbvio que nós temos aqui uma hipérbole, né? Ele traz aqui esse recurso de linguagem, porque quando ele se refere a todo mundo, na verdade, ele está fazendo alusão ao mundo conhecido da época, que era o Império Romano. E nós já sabemos que, naquele momento, todo o Império Romano já estava ouvindo do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele fala dessas boas novas. Não significa que não houvesse ainda locais que não precisava ser pregado o evangelho. Mas essa hipérbole apresenta a ideia de que a palavra de Deus já tinha se espalhado por praticamente todo o Império Romano. E nós vemos que Paulo está orando por esses irmãos em Colossos, que ele nunca conheceu, nem viu, e que o evangelho estava sendo difundido por todo o império. Então o evangelho estava crescendo e se espalhando por todo lugar, e pela graça de Deus frutificando. E aí ele diz, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus.
em toda a sua verdade. Aqueles cristãos ouviram o evangelho por intermédio de Epáfras, creram naquela mensagem e se tornaram parte da grande multidão dos milhares de milhares do mundo inteiro que ouvia as boas novas. O versículo 7, nós vemos que aqui Deus usou um instrumento para levar o evangelho a essa cidade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. E também que nos contou do amor que tendes em Cristo. Em linhas gerais, meus amados, ele está agradecendo a Deus pelos colossenses, como se tivesse dito um seguinte resumo. Toda vez que eu oro por vocês, todas as vezes que eu oro a Deus, eu dou graça a Ele por vocês. Porque Epafrodito, veio aqui e me contou que ele pregou o evangelho a vocês. E me contou que ele pregou o evangelho que eu tinha pregado lá em Éfeso, que ele aprendeu. E vocês receberam a palavra da verdade, que é diferente dessa mentira que vocês estão escutando agora. E como resultado de vocês terem crido no Senhor Jesus, vocês agora têm fé. Vocês têm amor uns pelos outros. Porque vocês sabem a esperança que lhe está reservada. Por isso eu sou grato a Deus por serem uma igreja de Cristo. E eu louvo ao Senhor por vocês. Mesmo que eu nunca tenha visto vocês. É como se ele estivesse dizendo isso. E aí, meus irmãos, eu fico pensando em Epáfras. Ele ouviu o evangelho na cidade de Éfeso, foi para a sua cidade e foi instrumento na vida de muitas pessoas. Até que ponto o evangelho impactou a sua vida? Será que está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de você? Você tem compartilhado o evangelho? Quantas pessoas precisam da palavra de salvação e você tem se calado? Epáfras não se calou. Será que o evangelho impactou você ao ponto de você ter fé no Cristo Salvador, Redentor e Senhor? Impactou você ao ponto de você verdadeiramente amar e orar pelos seus irmãos? É isso que o evangelho fez na sua vida? Impactou você ao ponto de você proclamar este evangelho, até para quem você não conhece. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que possamos, em nome de Jesus, pregar o evangelho. E como Epáfras, sermos usados para sermos instrumentos de Deus. E que este evangelho, que temos a convicção e a certeza, gere em nós uma fé verdadeira e amor uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.